Queridos irmãos e irmãs do Encontro de Casais com Cristo, presente nesse 27º Encontro Regional do Nordeste 4 de formação, aqui na belíssima capital Teresina, do estado do Piauí. Na pessoa do Padre Antônio, nosso assistente do Regional 4 da CNBB, cumprimento todos os sacerdotes. E na pessoa do casal Márcio e Soraya, que é o casal regional aqui do Nordeste 4, quero cumprimentar todos os casais participantes e também os casais das equipes de trabalho. Gratidão imorredoura a Dom Juarez, nosso arcebispo metropolitano, que celebrou agora a missa conosco, um grande amigo. Fomos nomeados no mesmo dia e também ordenados bispos no mesmo dia. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês, povo alegre do Nordeste, onde o encontro de casais com Cristo começou a fluir nesse regional há 50 anos atrás. Agradeço aqui a equipe de música que vai nos ajudando. Agradeço a presença também dos coordenadores diocesanos, setoriais, diretores espirituais. É uma grande satisfação estarmos reunidos num momento importante como este, de formação e aprofundamento a respeito da missão do ECC. O nosso encontro tem como tema esta palestra, primeira etapa do ECC, um caminho de esperança. Estamos dentro do Ano Santo, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, com esse tema tão bonito, peregrinos de esperança. Não é da esperança, mas é de esperança, porque o peregrino cristão já tem a esperança dentro de si, ele não está buscando a esperança, ele está caminhando na esperança que o Espírito Santo já plantou dentro da sua alma, dentro do seu coração. Quero começar esta nossa reflexão invocando Nossa Senhora das Vitórias, padroeira do estado do Piauí, cuja imagem bonita está aqui conosco, presidindo este encontro. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o encontro de casais com Cristo. Amém. Portanto, meus irmãos, queremos compreender como o ECC é uma via concreta de renovação da vida cristã na nossa Igreja Católica, a partir do seio familiar. Desta forma, desenvolveremos nossa reflexão em 3 pontos fundamentais: a esperança do chamado, a valorização do sacramento do matrimônio e a alma do ECC, a paroquialidade. A esperança do chamado. A Igreja, meus irmãos, nos convida a um jubileu na esperança. Aliás, nós somos católicos e o católico não é filho do medo. Nós somos filhos da esperança, que é uma virtude teologal, uma virtude grande,
tão importante para a nossa vida espiritual. E nós estamos nesse tempo favorável para o encontro vivo e pessoal com Jesus Cristo. Aqui eu faço uma transversalidade com a palavra de abertura do nosso encontro ontem pelo nosso arcebispo Dom Juarez, que nos lembrou muito bem a dimensão querigmática do ECC e a necessidade do católico fazer uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Sem esta via de uma experiência pessoal com Jesus, o nosso trabalho não flui. E eu vou dizer para vocês, nós temos muita gente, até mesmo sacerdotes e casais, que passam a viver o ECC como se ele fosse uma ONG. Como se fosse uma coisa social, apenas. Não. O encontro de casais com Cristo, ele é antes de tudo mistério. Porque é uma luta dos casais unidos na oração para compreender a grandeza, a largueza, a profundidade do sacramento do matrimônio. E no ECC nós não podemos prescindir do diretor espiritual. E aqui nós temos dois mistérios. O mistério do sacramento da ordem e o mistério do sacramento do matrimônio. Tão importantes dentro do contexto da esperança que a Igreja vive. É essa mesma esperança que moveu a Igreja dos Apóstolos, que move o encontro de casais com Cristo na sua primeira etapa, ao se dedicar ao resgate dos casais afastados da Igreja e promover a conversão matrimonial e familiar. Meus irmãos, nós já estamos caminhando, nesses mais de 50 anos da criação do ECC pelo padre Alfonso Pastor, de venerável memória, já alcançamos quase 4 milhões de casais no Brasil. Eu participei pela primeira vez do ECC, na primeira etapa, na minha paróquia, no segundo final de semana de dezembro de 1989. Como pároco durante 22 anos, em 3 paróquias e sempre assistindo uma outra paróquia sem padre, em todas elas eu trabalhei o encontro de casais com Cristo, implantando ou aprimorando o que já existia. Assim, meus irmãos, como o jubileu busca fortalecer a fé do povo de Deus, o ECC, na sua primeira etapa, tem a missão de acolher os casais, possibilitando-lhes um encontro com Cristo e uma descoberta do verdadeiro sentido do matrimônio cristão. Por isso, o encontro de casais com Cristo é um serviço da Igreja às famílias. Não se trata apenas de um encontro social, como eu já disse, mas de um chamado à conversão. Gente, vocês aqui são muitos casais e nós temos muitos testemunhos de casais que se converteram profundamente na vivência da primeira etapa do ECC. Eu me lembro uma vez, o casal dirigente, o grupo dirigente me disse: Dom Adair, o casal tal está separado. Nós estamos tentando fazer um trabalho de salvação deste casamento. Eles já tinham feito a ficha lá atrás, aquela ficha de visita, com a possibilidade de fazer o ECC.
e nós temos conversado, e a gente está sentindo que há um desejo no coração dele de voltar, de restaurar o casamento, e ela também. E então eu conversei, visitei os dois em separados, e eles sentiram esta vontade, e a gente convidou. Eles chegaram no encontro, e hoje já com mais de 50 anos de casados, ainda é uma grande força na pastoral familiar e no ECC. Graças ao ECC, aquele casal foi salvo. Um casal com 6 filhos. O filho mais velho, que já estava no ECC, como casal novo na época, sempre me agradece por ter sido instrumento com o ECC de salvação do casamento dos seus pais. É a conversão. Conversão é cordare no latim, é dar o coração a alguém, e esse alguém é Deus. Assim, meus irmãos, diante deste exposto, podemos estabelecer um paralelo entre o jubileu e a primeira etapa do ECC. Mas antes disso eu quero ler um trechinho do Salmo 127 da Bíblia Ave Maria. O primeiro, o segundo, o terceiro versículo. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à sua mesa serão como brotos de oliveira. Assim serás abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, para que em todos os teus dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém, para que possas ver os filhos dos teus filhos viver no reinado da paz de Israel. É isso que nós queremos viver, a fecundidade do matrimônio. Veja que coisa bonita que nós estamos vivendo no Brasil, o surgimento de famílias numerosas. Eu agora recebi um convite de 23 casais jovens. Dentre eles tem uns mais de 5 que eu assisti o casamento. Todos jovens. Ninguém deles ainda fez o ECC. Mas eles estão formando um grupo de vida. E ali você já tem casais jovens, já com 3, 4 filhos. Já estão formando uma escola, que já inauguramos uma escola católica de verdade, para iniciar aquelas crianças numa vida para Deus. Isso é profético. Porque aqui muitas das senhoras que já são mais adultas tiveram 1, 2 filhos, fizeram a laqueadura. Umas 3 já me falaram aqui, eu fiz isso porque não sabia o significado das coisas. Porque teve um tempo que os padres não tinham coragem de pregar contra a anticoncepcional, contra a ligadura de trompas, contra a vasectomia, contra o aborto. Hoje nós temos que falar disso. Qual a filosofia do mundo islâmico? Conquistar o mundo pelo útero de suas mulheres. E qual deve ser a nossa proposta? Santificar esse mundo com o fruto do ventre de nossas mulheres. Eu tenho na diocese família mais numerosa com 14 filhos. A primeira filha vai casar agora. E eu fui lá dar uma bênção na casa,
muito interessante, uma casa cheia de beliches, e aquele movimento grande. E são pobres, mas muito felizes. E os irmãos todos engajados na organização do casamento da irmã mais velha, que tem alguns que a tem também como segunda mãe, porque ela ajudou a criar os menorzinhos, ajudando a mãe. E tem uma cadeirante, uma deficiente na família dos filhos. Que carinho, que família abençoada. 2 meninos estão preparando para o seminário e 3 meninas para os conventos das freiras. Família grande. Por que não tem vocações no nosso tempo? Porque as famílias não têm filhos. Um filho só, 2 filhos? Fica difícil animar a vocação dentro dessas famílias. O ECC primeira etapa é para despertar os casais. Outro dia eu estava numa paróquia da minha diocese, as ministras da comunhão ali muito bonitas, organizando, e uma me pediu uma bênção, parece que estava com problema de saúde. E eu senti no coração de perguntar quantos filhos, 2 filhos. Por que não tem mais? Ela falou, não, porque é muito difícil. E foi, como que você evita os filhos? Eu uso o DIU. O padre dela nunca disse na paróquia que o DIU é pecado grave porque é abortíssimo. Aborta todo mês. Quando eu disse para ela, ela falou, vou tirar essa semana. Agora eu voltei na paróquia, ela está grávida e veio me agradecer. A esposa de Deus, a esposa, a mulher de Deus, povoa o céu com seus filhos. Alguém me dizia, nós temos 4, 2 estão no céu. Olha que bonito. 4 filhos, 2 estão no céu. Essa mãe é feliz porque ela deu filhos para Deus. Eu não tenho filhos, nós temos dificuldade, mas tem 5, 6 cachorros, não sei mais quantos gatos, que dão despesa como filhos. Não existe pai de pet. Os animais não são nossos filhos. Eu conheço pessoas que você não pode falar isso para elas, porque elas têm os seus filhos, os cachorros, os bichos como filhos. E é difícil isso. Então o ECC precisa ser esperança, gente, dentro dessa cultura de morte, desta cultura de desconstrução da família, que nós estamos assistindo há 70 anos ser inoculada como veneno dentro da nossa civilização ocidental. E aqui a gente tem que falar que o feminismo não serve para nada, a não ser para masculinizar as mulheres, feminilizar os homens e imbecilizar os dois, como dizia Dom Manuel Pestana Filho. O ECC primeira etapa precisa trabalhar isso. E outra coisa, o método natural da ovulação, ele não pode ser usado para nunca ter filhos, senão ele se torna pecado. Meu irmão usou o método de maneira a esparçar os filhos, deu certo. Mas se eu usar o método natural para nunca ter filhos, ele se torna pecaminoso. Porque o casal católico precisa ser aberto à vida. O matrimônio, meus irmãos, precisa ser essa eloquência de fecundidade. Vocês não precisam ter medo de viver a moral católica, porque ela funciona e ela é libertadora. Mesmo se o seu padre é contra a moral católica e fala que vocês não precisam ter tantos filhos, não o escute, porque ele está agindo contra o bom senso da fé da igreja. Eu sou de famílias, não tive mais irmãos, que minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos com câncer, deixou 3 filhos. Mas minha mãe queria ter mais de 10 filhos. Vivem todos, é mais fácil você educar uma família grande do que educar um filho só, egoísta, que sabe que vai tomar conta de tudo que os pais têm.
2 filhos que já começam a disputar a herança antes dos pais morrerem. Nós somos católicos. E ser católico não é fácil, porque você tem que trabalhar o mistério da cruz na sua vida. Mas a cruz de Cristo não falha, porque nós não existimos para viver uma vida, como Dom Juarez falou na homilia de hoje, com ausência de sofrimento. Santa Teresinha do Menino Jesus, São Bernardo de Claraval, Santa Teresa d'Ávila, a Beata Conchita, todos trabalharam esse tema. A vida nossa é amar e sofrer. E o Encontro de Casais com Cristo, ele vai preparando o casal para isso. Na segunda etapa a gente tem aquela palestra dura, em que prepara os casais para a viuvez. Lembra? Quem fez a segunda etapa? A igreja nos apresenta isso. Mas tudo isso tem sentido no mistério da cruz. O caminho de esperança que o ECC nos ensina, meus irmãos, é esse caminho que traz nova vida àqueles que estavam distantes da fé. Quantos testemunhos nós temos de casais e de diretores espirituais que, ao vivenciar a primeira etapa, um horizonte abriu. Um padre que estava em crise, pensando em deixar o ministério, eu levei para vivenciar o ECC. Vai vivenciar o ECC e me ajudar nas confissões. Os casais curaram a frieza sacerdotal do padre. Ele descobriu que Deus queria muito mais dele do que uma mulher só que estava o tentando para tirá-lo do sacerdócio. Ele entendeu que o ministério dele era para as famílias. Gente, nós padres que estamos aqui com vocês, a gente tem uma alegria tão grande no ECC, porque vocês nos preenchem. O sacerdócio matrimonial de vocês aquece o nosso sacerdócio ministerial. Essa é a verdade. Assim, meus irmãos, o ECC ele promove, na primeira etapa, este encontro pessoal do casal com Cristo. É um encontro de casais com Cristo. Toda a dinâmica do encontro, eu não vou aqui dizer aspectos dessa dinâmica, porque a gente está gravando esta palestra para que as pessoas que forem fazer o ECC possam vivenciar esta surpresa. É uma grande surpresa a primeira etapa. É encantadora. É o céu que traz o romantismo verdadeiro, cristão, ao coração dos casais. E eles se tornam fonte da verdadeira esperança. Casais que retomam a educação dos seus filhos de maneira diferente após a vivência do ECC. E desta dimensão do encontro pessoal com Cristo, a dois, o casal passa a uma experiência pessoal de Cristo, também na comunidade, inserindo-se como casais cristãos dentro da vida paroquial. O casal descobre a paróquia, descobre o que é servir a Deus, quando você vê no encontro tantas pessoas te servindo. O ECC, portanto, meus irmãos, na sua primeira etapa, é um instrumento concreto dessa esperança, sendo um serviço de acolhimento, conversão e reinserção dos casais na vida cristã. Quando um casal descobre que estava vivendo no pecado,
E agora o ECC te traz numa luz de santidade, isso não tem preço. Então, essa dimensão da esperança a partir do encontro com Jesus nos leva ao segundo ponto, que é a valorização do sacramento do matrimônio. Gente, escuta, o sacramento do matrimônio não é de vocês, como o sacramento da ordem não é meu, ele é de Cristo. Nosso Senhor dá ao casal o sacramento do matrimônio, que vocês celebram os dois diante do altar, sob os olhos do diácono ou do sacerdote. Mas é Jesus que dá o sacramento. Quando a gente termina a nossa vida nesse mundo, o sacramento volta a Cristo. E um dos principais objetivos do ECC na sua primeira etapa está realmente no fortalecimento do matrimônio cristão. Todos os trabalhos da igreja com família vai nessa linha. Valorizar o matrimônio, o sacramento, despertando os casais para viverem sua vocação conjugal à luz do Evangelho. Se vocês tivessem condição de entender o que é o sacramento do matrimônio, parafraseando São João Maria Vianney, se nós sacerdotes tivéssemos condição de entender o que é o sacramento da ordem, todos nós morreríamos, não de susto, como dizia São João, mas de amor. Quando o casal descobre o que é aquele sim dado diante do altar, eu te recebo. Quando o sacerdote entende aquele ad sunt, quando a igreja chama, aproxima-se o que vai ser ordenado sacerdote, diácono, ad sunt, estou aqui. E aquela promessa que a gente faz, se a gente entender, a gente morre, não de susto, mas de amor. Porque o sacramento, gente, é uma pérola. É uma pérola que vem do coração de Cristo aos nossos corações. E nós celebramos o sacramento dos sacramentos hoje, que é a Santa Missa, que a gente ainda vai falar disso no relacionamento com o matrimônio. São João Paulo II, na Familiares Consórcio, é o grande missionário das famílias, ele diz: a família é a célula primeira e vital da sociedade. O que o relativismo, o marxismo cultural e essas ideologias de morte quer? Destruir a família. Se a gente desconstrói a família cristã, a família bíblica, então nós podemos inserir nossos intentos. Aí você tem a cultura woke, que eu aconselho vocês a estudar esse troço, que eu estou estudando isso há 18 anos. Eu comecei a estudar a cultura woke quando eu percebi que os meninos que eram coroinhas faziam a crisma, ia para o grupo de jovem, ia para o MAC, ia para o SEGME, EJC, mas quando ia para a Faculdade Federal de Goiânia, ou a católica, eu era padre novo e voltava ateus. Já voltava cheio de coisas, alguns já mudando de gênero. Eu falei: mas o que é isso, meu Deus do céu? E os pais, encontrei, eles vinham desesperados. Eu comecei a estudar isso. Então eu descobri, abriu-se, foi um ouverture, como diz os franceses, uma abertura na minha mente, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, há 70 anos. A desconstrução. Para nós cristãos, o matrimônio é bíblico. É a união de um homem com uma mulher. E o matrimônio, e o ECC ensina isso para nós, ele tem suas propriedades essenciais.
que é a unidade do homem e da mulher. Eu te recebo como meu esposo, como minha esposa, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até o fim de nossas vidas. Eu sempre dou um testemunho de um congresso da Pastoral Familiar que eu fui fazer uma pregação na minha diocese de origem, num ginásio de esporte. Eram cerca de umas 500 pessoas, casais, do ECC e da Pastoral Familiar. E lá tinha no chão aquilo ali, lugar para 2 cadeirantes, bem ali. Eu fui chegando aqui e lembrei deles. Quando começou o encontro, que me chamaram para começar a palestra, entrou um senhor muito simpático, uma mulher na cadeira de roda muito simpática, ela com as 2 Bíblias, a dela e a do marido. Ela sentou, se postou ali, trouxeram a cadeira para ele, os 2 ali. Muito atentos à minha palestra. E no final, nos intervalos, eu fui perguntar. E eles disseram, há 18 anos nós tivemos um acidente. Salvamos, os nossos 4 filhos também tinham pequenininho, ninguém machucou, mas ela ficou paraplégica para sempre. E ela me dizia, padre, daqui para baixo eu não sou nada. E quando eu voltei para casa nessa situação, eu disse para meu marido, meu bem, você está livre para arrumar uma mulher para te servir, porque eu não posso te servir mais. E o marido, em lágrimas, agarrou nas mãos dela e disse, meu bem, lembra da promessa, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, eu serei fiel a você até a morte. Diz que agora já fizeram 55 anos de casados. Ele fiel. E ele disse para mim, hoje eu vivo o meu celibato. Eu vivo como um padre, fiel. Fiel ao meu matrimônio. Que coisa bonita, gente. O encontro de casais com Cristo faz isso. Faz os casais entender o mistério do sacramento do matrimônio, que é santidade, que é a coisa mais bela que nós podemos ver. Vocês não imaginam a alegria de contemplar o rosto de vocês, homens e mulheres, unidos por Jesus, para serem fecundos em vida e santidade. E São João Paulo II diz, no desígnio de Deus Criador e Salvador, a família descobre não apenas a sua identidade, o que ela é, mas também sua missão, o que ela deve fazer. Eu às vezes fico preocupado com os casais setoriais, diocesanos, diretores espirituais, corre para lá, corre para cá, distâncias enormes na diocese, colocando seus carros a serviço. Outro dia eu fui falar com um casal, deixa eu te dar uma ajuda, você está andando demais. Ele falou, não precisa. Isso é uma alegria tão grande de poder fazer isso, esse servir. Ele entendeu essa palavra do Papa João Paulo II, que a família precisa descobrir a sua missão, o que ela deve fazer. Vamos recordar o tema do nosso encontro? Leia aí para mim alguém. Venha cá, minha filha, leia aqui perto aqui para mim. Leia o tema. O tema ECC 50 anos, formando famílias no Piauí para a missão. O lema, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos 12, 12. Esse versículo eu rezei com o povo durante toda a peste chinesa que se abateu sobre o Brasil naqueles tempos difíceis, sombrios, que hoje estão sendo desmascarados. Ontem Dom Juarez falou disso para nós, né? Que missão bonita de vocês, juntamente com seus bispos, seus diretores espirituais, viver isso. Nesse sentido, meus irmãos, o ECC contribui para que os casais compreendam a grandeza do matrimônio como sacramento
e o papel fundamental da família na transmissão da fé. Os pais precisam transmitir a fé para os seus filhos. Nós precisamos recuperar a disciplina na família. Seus filhos não têm que escolher ir ou não ir à missa. Aí o seu psicólogo, que é materialista, marxista, freudiano, ele vai dizer para você que você não pode obrigar seus filhos. Os filhos têm que obedecer aos pais. Eu tenho um casal que tem 6 filhos, então a esposa fica aqui, o marido aqui, 3 meninos de cá e 3 de cá, um no colo dela, os outros. E aí os meninos, quando começa a dispersar, o pai bate no joelho. Paf! Olhe para a cruz. Só isso. Missa. Os pais preparam. Vocês vão para a missa. A missa, às vezes, é cansativa para vocês, mas é coisa de Deus. Vocês precisam da missa. Sem a missa, vocês vão morrer. Vocês vão secar. Então, os pais formam seus filhos para Deus. Ah, mas você não pode impor a religião. Não, uma casa tem que ter disciplina. Tempo de Deus, tempo de brincar, tempo de viajar, tempo de rezar, tempo de estudar, tem tudo. Tem a disciplina. Ordem servar, observar bem ter. Guarda a ordem te guardará. A disciplina. Nós não podemos seguir esses pensamentos bestas que são desconstrutivos. Lá na escola, às vezes, você tem um professor lacrador que vai desconstruir os seus filhos, abusando do filho que toma a bênção da mãe, do pai, abusando dos meninos que vão à igreja. Vocês têm isso na escola. Vocês têm que preparar seus filhos, seus netos, para não absolver essa desconstrução. Eu já tive um absurdo, quando ainda padre, de uma professora desses tipos numa escola pública. Ela teve o cabimento de fechar a porta da sala para ensinar os meninos e meninas a se masturbarem. E aí perguntou se tinha um menino que teria coragem de ir no banheiro masturbar e trazer o sêmen. E aí o menino foi e trouxe num copinho de plástico o sêmen e colocou em cima da mesa. E aquilo foi chacota e o menino teve que ir para o psiquiatra depois. Mas naquela época, isso faz mais de 20 anos, naquela época já, a gente conseguiu tirá-la do colégio. Escola é para ensinar o que? Ciência. O que é a ciência? É um dom de Deus. Ninguém inventa nada, ninguém inventou a matemática, a química, a física, a quântica, ninguém inventa. É Deus que criou e a gente descobre aquilo, as realidades da ciência, dentro da obra de Deus. É isso. Então vocês precisam acompanhar os seus filhos. O ECC precisa trabalhar nisso. Então a gente destaca alguns pontos dentro dessa dimensão do matrimônio. Reavivar o compromisso matrimonial, despertar os casais para a educação dos filhos, que é muito importante, e ter os filhos que Deus lhes quer dar, e ter essa noção firme na obediência da palavra que Jesus disse para nós em Mateus 19:6. O que Deus uniu, o homem não separe. Evangelizar através do testemunho, formando casais que irradiam a luz de Cristo em suas famílias e comunidades. Gente, deixa eu dizer para vocês, o povo tem o direito de ter um padre santo, de ter um padre que testemunha a santidade na sua comunidade. O povo tem o direito de ver o testemunho dos casais católicos que dão testemunho. Vocês vão aprender uma coisa: a mulher casada sempre senta do lado esquerdo do marido. Arruma aí, por favor, vocês dois. Vocês têm que aprender isso.
A esposa anda sempre do lado esquerdo do marido. Ela é parte do coração do esposo. Quando é namorado e quando estão em noivado é o contrário. Inclusive quando os noivos entram juntos para o casamento, a noiva entra sempre do lado direito. Fez a promessa, já troca de lado no altar e já sai do lado esquerdo. E eu tive um momento muito triste, mas muito profundo, de sepultar um casal encontreiro meu, de muito importância, que teve um acidente e morreu juntos. E a família quis fazer o caixão juntos. Fizeram um caixão bonito e ela foi sepultada do lado esquerdo do marido. Viveu assim e terminou assim. É assim que deve ser. A beleza do matrimônio, que se expressa nesses gestos. Isso vocês devem viver dentro da paróquia de vocês, com muita intensidade, o testemunho, a alegria de ser um casal feliz, um casal fiel. A paróquia, ela ganha identidade, ela ganha fortaleza com a paroquialidade do ECC. Eu tenho essa experiência, gente. Já vou para os meus 38 anos de padre, 22 anos de sacerdote, de pároco. Como o ECC me deu tanta alegria. Como o ECC nos ajuda como sacerdote, mesmo as irmãs, as religiosas que acompanham também, que nos ajudam a acompanhar o ECC, o celibato religioso, ele também é alcançado pela beleza da fidelidade do matrimônio dos casais. Porque todos nós viemos da família. O sacerdote vem da família. A religiosa vem da família. Agora vocês precisam ter filhos. Ai, não dá conta. Dá sim. Quando seminarista no Rio de Janeiro, eu tinha um casal de engenheiros da Petrobras, que trabalham naquelas plataformas de campos, muito católicos. 3 filhos, 3 meninos. Os 2 trabalhando muito. E um dia a esposa foi lá para o Santo dos Montes pegar o helicóptero para ir para a plataforma, esqueceu um documento, voltou em casa para pegar o documento. E ela chegou em casa, aquele silêncio, ela foi entrando, quando entrou no quarto, estava a sua empregada ensinando o filho dela de 10 anos a fazer sexo com ela. Naquele mesmo dia ela pediu demissão, voltou a trabalhar 20 anos depois. E ela entendeu que a mãe, a principal missão da mãe é cuidar, gerenciar a sua casa, zelar do seu esposo, zelar dos seus filhos. Ah, mas o feminismo não é cristianismo. A grande missão de uma mãe é zelar da sua casa, formar seus filhos para Deus. Se dá para trabalhar, trabalhe. Mas em primeiro lugar os filhos. Como isso é bonito. E o pai é o provedor, que vai correr, dar seus pulos para poder ter uma vida simples, mas criar seus filhos com dignidade. Isso é testemunho dentro da paróquia. Mês passado eu fui fazer a reunião nacional da Secretaria do ECC lá em São Paulo, na Diocese de Santo André. Aí na missa de São Bento, que eu celebrei lá na igreja matriz, tinha um casal, que por sinal o cara é até da minha diocese primeira, com 8 crianças. Todo mundo ficou besta de ver aquele casal com tantos filhos, as crianças comungando com os pais. E eles são simples e vivem, e estão formando aqueles filhos. Dali vai sair o bom padre, o bom advogado, o bom político, o bom católico. Porque família é isso. Essa característica do ECC, que é a paroquialidade, os padres que estão aqui sabem o quanto o ECC nos ajuda. Ele vai abastecendo as estruturas evangelizadoras, catequéticas, litúrgicas da paróquia com pessoas que vão vindo. Muito bonito isso. O padre Afonso Pastore dizia
Quem lhes retirar a característica da paroquialidade, arranca-lhe a alma do ECC. O ECC é paróquia. Isso significa que o ECC não pode existir isolado da paróquia, pois sua missão é servir dentro da realidade paroquial, promovendo a evangelização dos casais e seu engajamento nas pastorais. Eu, quando transfiro os padres, paróquia tem o ECC, eu já pergunto o que vai. Você, parece que eu já ouvi dizer que você não gosta do ECC? Você vai gostar de agora em diante. Vai chegar lá e vai gostar. Você vai aprender o que é o encontro de casais com Cristo. Mas às vezes chega um padre, ou até mesmo um bispo na diocese, que não gosta do ECC. Eu já recebi muitas críticas, sobretudo ao nosso documento, que é uma bênção. O documento é para manter a unidade do ECC em todo o Brasil, no Canadá, na Venezuela, na África, onde nós já temos núcleos do ECC. Lá no Canadá, eles traduziram todo o nosso documento para o francês. Um trabalho difícil, a gente acompanhando, traduziu tudo. E o ECC está indo uma bênção, graças ao Cícero e a Simone, aqui do Brasil, que mudou para lá e levou o ECC. Tempos atrás, nós enchemos um avião aí de casais e botamos para ir lá implantar o ECC em Toronto, Montreal, aliás. E hoje o ECC já está há uns 8 anos, mais de 8 anos, dando grandes frutos na comunidade brasileira e agora já com casais também lá do Canadá, canadenses. Isso é muito bom, essa evangelização. Agora, se o padre é contra, então os casais têm que pegar todos os arquivos, guardar e esperar o padre ser transferido ou morrer. Aí você retoma de novo o ECC. Fica lá guardado as coisas, depois retoma. Tem paróquia que está retomando o ECC depois de 30 anos. Que o bispo chegou e fechou o ECC. Não quero isso na minha diocese, eu só quero esse e esse trabalho. Os trabalhos que ele quis não deu certo, a diocese michou e agora o outro bispo, tem que recuperar, nós estamos atrasados 30 anos. Então está recomeçando de novo, buscando os arquivos velhos do ECC, trazendo o pessoal para retomar o caminho da evangelização da família. Então, dentro dessa dimensão da primeira etapa na paróquia, fortalecer a comunhão com o pároco e o bispo, garantindo que o ECC esteja sempre em sintonia com a igreja. O ECC não é uma prática isolada da igreja, gente. Nós reformulamos agora, anos atrás, todos os temários, um trabalhão terrível. Constituímos uma equipe com um teólogo e pastoralista para refazer tudo isso. E já temos que refazer de novo, para adaptar sempre o ECC àquilo que a igreja sente na missão evangelizadora no Brasil. Inserir os casais na vida pastoral da paróquia. O ECC não deu certo na minha paróquia. Qual é a culpa? Diretor espiritual. O ECC depende inequivocamente do diretor espiritual para dar os rumos. Se o padre quer fazer oba-oba do ECC, vai ser oba-oba. Mas se você quer dar vitalidade à sua paróquia com o ECC, vai funcionar. Isso é demonstrado ao longo desses meio século de ECC. Promover a continuidade na caminhada dos casais. Tem padre que não quer o ECC, você sabe por quê, gente? Porque o padre gosta de dormir, tira muitas férias, o bispo nem fica sabendo, tira muitas férias, viaja muito, está sempre divertindo. ECC dá trabalho, os padres sabem, esse padre novo aqui, ele sabe. A gente faz o ECC na paróquia, o padre, os casais pregam na gente. Aí é problema com o filho, é doença, você está lá em cima. É o tempo todo, você vira aquele pai dos casais, então você não tem tempo. Você está organizando encontro, você tem que preparar o encontro, 3 meses antes está tudo montado. Tudo montadinho, 3 meses antes. E às vezes, quantas vezes eu ia almoçar na casa dos casais, almoçando e preparando montagem de encontro. Você não tem tempo, paróquia é grande, você é sozinho, você tem que achar jeito, 9 da noite, 10 da noite, reunindo com um grupo dirigente para organizar o encontro de casais. Mas lá na frente a gente colhe os frutos. Isso aqui é uma bênção. Outra coisa, vocês têm que aprender
a fazer o banco de fichas na paróquia. Todo mundo pega a ficha, visitar casais, não para convidar para o ECC, visite os casais, reza um terço, convida para a igreja e fala, vamos preencher aqui os dados de vocês até a profissão, pega a ficha, preenche até a profissão. Não fala que eles vão ser convidados para o ECC. Aí o grupo dirigente deve fazer isso com outros casais, senta com o padre para escolher 30 casais, tem 120 fichas. Você vai passando ficha por ficha. Aí você evita aquela coisa. Outro dia mesmo, paróquias no Brasil fazendo convite para o ECC online. Os casais se inscreviam. Se inscreveu um par de homens, depois teve que dispensar, está processado o bispo, a diocese, tudo por causa disso. Na minha primeira diocese, quinta-feira, casal coordenador, Dom Daí de Deus, convidamos, sem saber, um casal maçom. O que a gente faz? Quem convidou vai lá e desconvida. Sempre assim. Por quê? Porque não fez as fichas com antecedência. Você faz a ficha, preenche até a profissão dele e dela. Aquela outra parte é quando for convidado, a visitação faz. Aí você tem aquele monte de ficha, você senta um dia à noite com o grupo dirigente e vai separar quem vai fazer. Aí você tem um monte de fichas. Ah, mas esse aqui já separou esse casal. Aí esse aqui tem esse problema. Aí você tem menos dificuldade. 3 meses antes, você já deve estar convidando os casais, porque o pessoal trabalha, se organiza lá no trabalho. Convidar casais na semana do ECC, isso é uma irresponsabilidade imensa. É um desrespeito aos casais. A pessoa tem que estar 3 meses, olha, nós estamos aqui em fevereiro, fui convidado para um encontro de casais com Cristo no final de maio, olha que beleza. Vai dar tempo de organizar o trabalho, de deixar os filhos com as vós. As vós, às vezes, é bom para isso, né? Ficar com os filhos, né? Entendeu isso, gente? Isso é muito bom para... E quando a gente vai fazer o local do encontro, primeira etapa, dos outros também. O primeiro lugar que você escolhe é a capela, lugar da Capela do Santíssimo, lugar de Jesus. A capela deve ser estratégica, boa, lugar bonito, o mais bonito. As equipes podem ficar numa sala ruim, quente, mas a sala da capela é imprescindível que seja um lugar bom. Muito bom isso, delicioso. Então, se vocês preparam o encontro com bastante tempo, as equipes vão ser bem formadas. Quem você deve escolher primeiro na montagem das equipes? Quem vai cuidar dos círculos. A dedo. Outro dia um padre me dizia, mas não é de ver que o meu melhor círculo, o coordenador de círculo separou? Ele não escolheu bem. O coordenador de círculo você escolhe primeiro, aqueles casais bons, de testemunho, casal orante, que aí vai dar certo, o círculo vai chegar ao final feliz. Então, meus irmãos, manter esse espírito original do ECC. Lembra dos 5 pontos da espiritualidade? Lá na página 5? Aquilo ele não pode esquecer nunca, é fundamental. O padre Alfonso Pastor foi cirúrgico ao colocar aqueles pontos ali. Fomentar a participação ativa, estou terminando. Fomentar a participação ativa na comunidade e na liturgia, ajudando os casais a crescerem na fé e na caridade. Dessa forma, a gente garante que o ECC vai continuar sendo um serviço eficaz, eloquente, na paróquia, para a renovação das famílias e das pastorais, do serviço, da catequese. Concluo dizendo, a primeira etapa é um verdadeiro caminho de esperança. Concorda com isso? Desde o ano da esperança. Caminho de esperança, pois traz luz aos casais afastados. Fortalece o sacramento do matrimônio. Insere as famílias na vida da igreja. O que o padre, o diretor espiritual deve fazer?
Já tem um mês que fez o encontro, o padre chama os círculos com seus coordenadores para ver, para rezar, para criar essa afinidade com o padre. Termino com uma palavra do padre Alfonso Pastore. O ECC não é um movimento, mas um serviço à igreja. E a família é a base de tudo. Que possamos sair deste encontro, 27º encontro de formação, de todo o estado do Piauí, renovados com esse desejo de levar a missão de Cristo às famílias, com doação, pobreza, simplicidade, alegria e oração. Características fundamentais do ECC. Que Nossa Senhora, Rainha das Famílias, Rainha das Vitórias, que é a nossa padroeira do Piauí, nos guie e interceda com São José por todos nós, para que sejamos fiéis a esse serviço tão importante para a evangelização do mundo. Muito obrigado e viva o Encontro de Casais com Cristo. Vamos terminar com um momento de oração, todos em pé. E eu agradeço a todos vocês que assistiram esta reflexão, especialmente o pessoal do Encontro de Casais com Cristo. Muito obrigado.